Se você lembrar das últimas matérias que nós mostramos aqui, ele é aquele homem que sai da delegacia e sai correndo. Sei. E naquele momento tenta não falar com a imprensa e foge, né? E aquela pessoa que aparece de blusa verde, um blusão verde na delegacia, que naquele dia que eu fazia ao vivo, vou mostrar para você, que prestava depoimento lá na delegacia de Descoberta de Paradeiros, aquela pessoa é o pai de santo que recebeu os cachorros. Tá. Agora vou um detalhe que eu vou te contar. Eu tô olhando o telefone, sabe por quê? Deixa eu só, eu preciso fazer um bate-bola rapidinho contigo aqui, senão você vai dar só uma informação. Tá. Não, sim, mas eu preciso te passar uma informação primeiro. Eu tenho outra Olha só, também. 2 horas da manhã, eu recebi hoje uma mensagem assim: bom dia. Às 7h22 da manhã, gostaria de falar sobre o caso Jeff. Às 7h22, o Marcelo com um fio já no pescoço da vítima. A vítima estava basicamente roxa, sem respirar, e ele gritava que você me passou AIDS, por isso você tem que morrer. E que o Bruno estava dentro do quarto. Depois disso, o Marcelo começa a dominar a situação, mandando tirar tudo do baú e manda colocar o corpo da vítima ali dentro. Eles decidem pegar o carro dele e fugir em direção a Campo Grande, o local onde o Bruno alugou aquela casa no mês de dezembro. De acordo com o Vinícius, ele diz que o Marcelo determinou que ele fizesse o buraco para poder enterrar, porque o Bruno, naquele momento, não estava em condições, chorava muito e gritava. O buraco foi feito, eles colocaram o corpo ali, ok? Ele disse ainda que ele teria participado fazendo algumas obras ali naquele local. Eu falei para você de 4 pessoas, né? A vítima, Sim. o Marcelo, o Bruno e o Vinícius. A polícia já sabe do Bruno e do Vinícius. Esse Marcelo, até agora, não se sabe quem é ele. Não se tem uma foto, não se tem nada. Mas que teria mais uma pessoa ali, teria. Você lembra que o Vinícius chegou a falar para mim, eu te contei agora há pouco, que logo depois ele pegou os cachorros e levou para casa de um pai de santo. Foi. Ok? E ele diz que esse pai de santo é pai de santo dele, Vinícius. Ele a todo instante diz que eu estava na casa onde o crime aconteceu. Só que pela experiência que a gente tem, naquele momento ele tenta colocar apenas que a participação dele e do Bruno seria de ocultação de cadáver. E que o crime teria sido cometido pelo Marcelo, tentando diminuir a pena caso eles sejam condenados, que possa cair em cima dele. Por isso que eu estou aqui com o Dr. Jairo, Dr. Jairo Magalhães, que é advogado de defesa da família do Jeff. Nesse momento, está tudo ainda sendo apurado pela polícia. A gente sabe ainda que vocês não podem falar muita coisa, só que todos esses detalhes que eu trouxe na reportagem com exclusividade no SBT Rio, você já tinha tomado conhecimento. Boa tarde, Isabelle. Sim, eu já tinha tomado depoimento, como eu falei com vocês lá no IML, por se tratar de segredo de justiça, eu ainda não podia falar. E agora que vocês descobriram isso através dele, eu estou aqui à disposição para esclarecer o que entender necessário dessa situação. Eu vou trazer a Isabelle Benito para esse bate-papo aqui, Isabelle. Só mais uma informação. Eu conversei com uma pessoa ligada à família hoje que me disse o seguinte, que o Jeff já tinha contado que esse rapaz, o Bruno, que seria a pessoa que estaria com uma doença. E que ele já tinha contado isso para algumas pessoas ligadas à família dele, né? O Jeff contado isso. E claro que nesse momento, no depoimento também do Vinícius, ele pode ter sido orientado a mentir em algumas coisas. Dr. Jairo está aqui e conversa também com você a partir de agora, Isabelle Benito. Eu vou ser direta e reta, Dr. Jairo. O próximo passo do covarde, e quando contrata alguém para tentar livrar o dele, é desqualificar a vítima. Temos a fala do Vinícius, que procurou Caio Alex. Temos a fala de Bruno, teremos do Marcelo e do própria outra quinta pessoa, mas não teremos do próprio Jeff, que não está aqui para se defender. O que eles quiseram dizer é desqualificar a vítima, de que a vítima era portadora de uma doença, né? Do qual se imbui muito preconceito em relação a isso, porque ele utiliza isso como forma de defesa, como forma de que você ser doente dá o direito de eu te matar. Começa por aí. Segundo ponto, desqualificando a vítima de que eles estariam ali gravando um vídeo de orgia. Como se isso também fosse a possibilidade de você matar. E estão ignorando completamente uma história que não casa com um crime de eventualidade, e sim um crime planejado e passional. Onde entra a história
de que tinha aquela casa alugada que nunca ninguém botou o pé? Onde entra a história de que se erguem os muros e nunca ninguém entra nessa casa? Como é que ele cava exatamente nessa casa alugada em nome de Bruno? Bota de novo, antes do advogado responder, o trecho, por favor, em que ele tenta o tempo todo defender o Bruno, mandando até foto dele para um jornalista do qual ele sabe que vai colocar na tela a cara dele que a gente não conhecia até agora. Pode soltar, por favor. Gravado, ia começar a gravar, o que houve? Já tinha, cara, olha só, tava embriagado, entendeu? Muita coisa eu não lembro, entende? Tinha 4 pessoas, uma pessoa perigosa demais, eu tô com medo de falar, então não tenho muito o que falar, entende? Eu só queria deixar claro que eu não fiz nada, o que eu fiz foi obrigado, tá tudo no meu depoimento. O que você fez, efetivamente? O que você fez? Eu tô colaborando, não, eu não vou entrar em detalhes, entende? Está tudo no meu depoimento. Está tudo no meu depoimento. Eu posso afirmar que eu não fiz nada com o rapaz, até porque eu não tinha nada contra ele. Entende? Sinto muito pela família, mas eu não fiz nada contra ele. Eu tenho família, então, não expor minha família. Mas o que você fez efetivamente para você dizer que você não matou ele? O que você fez? Eu não vou entrar em detalhes, que já está, o meu depoimento já está na mão da polícia. E assim que eles me chamarem novamente, eu vou de bom ânimo. Se tiver algum pedido de prisão também, eu estou indo também. Entende? Já está tudo combinado com a minha família já. De a hora que a polícia me chamar ou pedir meu pedido de prisão, eu vou me apresentar à cidade da polícia, que eu não pretendo correr de nada, até porque eu não fiz nada. Depois que... E aí, depois tem uma outra parte que ele fala do Vinícius também, sendo que ele está falando dele. Como se cavar um buraco, ver um assassinato, ocultar o corpo e ver uma mãe durante meses, e ainda o Bruno acompanhar o próprio irmão, se fingindo de maluco, sendo que o Bruno estava, até agora, com essa testemunha então dizendo na cena do crime, não fosse crime, sabe? É uma normalidade. Doutor, o que você acha? Isso é uma cortina de fumaça? Então, realmente acredito que seja uma cortina de fumaça. E o que acontece? Ele, na sexta-feira, o corpo é encontrado na segunda, né? Então, assim, ele permanece em silêncio, surge na sexta-feira, corre dos jornalistas e hoje, com medo, e hoje resolve aparecer através de mensagens com o Caio, e fala, e aí perde o medo, perde esse medo de todos esses meses. Ele diz não conhecer o Marcelo, não sabe foto, não sabe onde ele mora, mas que o Marcelo teria mandado pessoas na casa dele para intimidá-lo, para ameaçá-lo de morte, ou seja, o Marcelo sabe onde ele mora. Nesse momento, a gente pode achar que esse Marcelo pode ser uma pessoa que não existe, ou eles estarem tentando colocar uma pessoa na cena e retirar outra. Vocês podem acreditar que isso seja porque sabe que pelo menos 2 participaram, o Vinícius e o Bruno. O Vinícius e o Bruno, com certeza, participaram aí desse crime. Não sabemos até que ponto isso está sendo investigado pela polícia. Estavam dentro do quarto e a vítima foi morta na cama dela, na casa dela em Guaratiba, Isabelle Benito. E tem mais coisas para aparecer. Doutor, pergunta para o senhor. Tudo isso e Caio também. Tudo isso que a gente viu, não tem cabimento achar que é um crime, que todo mundo se embriagou, marcou uma relação sexual e deu ruim e acabaram matando. Sendo que tinha uma casa, sendo que tinha um plano para deixar os cachorros, sendo que tinha... Não tem como. Para mim não tem como, só se eu estiver muito errada e com muitos anos da minha... Tinha um plano para deixar os cachorros. Tinha tudo, não foi um crime da noite pro dia, concorda? Plano para deixar os cachorros, tinha... Sim, concordo. Plano para os cachorros, se passar por outra pessoa, construir o muro, alugar a casa com 1 mês de antecedência. Assim, foi tudo bem arquitetado. E só lembrando que o carro da vítima, o cartão de banco de crédito da vítima, chave do imóvel, estavam tudo isso em poder do Bruno Larrubia, né, o nome que ele usava artístico. E ele dizia, contou para a família dele, para o irmão do Jeff, Diego, que foi o próprio Jeff quem deixou tudo isso com o Bruno, porque ele iria para São Paulo. Ali ele já mentia para a família da vítima, né, Isabelle? Eu queria perguntar também, Caio, os detalhes para o advogado da família,
porque, além de tudo, o irmão do Jeff vem ao Rio de Janeiro antes da mãezinha dele e passa um tempo com o Bruno. É o Bruno que tem a imagem que abre a casa. Ele, no íntimo dele, ele desconfiou em algum momento, porque assim, você tem que conviver com aquilo que no seu pensamento pensa. Cara, será que esse cara matou meu irmão? Será que toda essa historinha dele, ele tem convívio direto com o Bruno na semana que ele passa aqui no Rio de Janeiro? Nesta primeira semana, que são as imagens quando o Bruno entrega a chave para o irmão do Jefferson, para o Diego, eles realmente passam o tempo juntos. E nesse primeiro momento, efetivamente, o Diego não desconfiou. O Diego ali não estava sozinho, mas ele não desconfiou. Mesmo no momento de entregar até cartão, tudo mais, eu só veio desconfiar quando viu a multa e viu os gastos feitos na fatura do cartão. Na verdade, quando veio a multa, quando tiveram os gastos na fatura do cartão de crédito e no cartão de débito, e também depois que estava com a mente um pouco calma, porque na verdade ele estava com a notícia de um irmão desaparecido, onde no próprio vídeo a gente pode observar o Bruno já falando em todo momento no passado do Jefferson, né? Como uma pessoa que já não estivesse mais entre nós. E era algo que o irmão não queria acreditar. Tem o último áudio do Jeff, tá, Isabelle? A gente já tem na emissora, mas tem que fazer uma edição aqui que é um áudio, o último áudio que o Jeff mandou para o Bruno, pedindo a ele, falando que os avós dele são pessoas de idade, que o avô dele sempre cobrava muito o Jeff e queria vendo ele numa novela. E ele tentava sensibilizar o Bruno naquele momento para que ele pudesse ver essa questão do papel, pedindo a uma outra pessoa ligada a ele, que seria o Fábio, um outro familiar ou amigo próximo do Bruno, que trabalharia dentro dessa emissora de televisão e que estaria ali nessa situação de tentar arrumar uma vaga, né? Também a gente acredita que o Bruno possa ter usado o nome dessa pessoa para poder tirar dinheiro do Jeff. É uma outra linha de investigação também da Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Isabelle. Doutor, eu vou te colocar, e Caio, eu também vou te colocar numa enrascada muito grande, do qual eu também estou me colocando aqui, me expondo bastante, porque a gente não sabe até que ponto vai essa história. E para essa história ser tão grande, a quem eles estão protegendo? Eu só quero aqui sanar uma dúvida que está atrás da minha orelha há um bom tempo. O crime do Jeff pode escancarar um esquema do qual se faturava muito no entorno dos sonhos de pessoas, que vem milhares e milhares de artistas do Brasil inteiro, assim como o Jeff, com o sonho de conhecer alguém influente, que conhece alguém que consegue um teste, que consegue então aí usar uma abertura, uma brecha para conseguir um papel. Será que, a minha pergunta é, que o Bruno, que foi demitido, lembra, demitido por justa causa da emissora em 2018, mas que continuava com a promessa de que tinha poderes para fazer e acontecer, levar nomes para testes de elenco, eu fiquei pensando, será que ele agia sozinho? Será que ele não faz parte de uma rede mentirosa de promessas que mexe com o sonho das pessoas, iludibria e carrega milhões? E o Jeff, em determinado momento, descobriu alguma coisa, e um menino que é letrado, que vem de uma família do qual ele tem um escopo muito grande, ameaçou de alguma forma expor essa quadrilha e por isso possa ter sido vítima de uma armação para a morte, no qual agora vem a segunda etapa desse plano, que é desqualificar a vítima que não está aqui para se defender e conseguir proteger pessoas que possam não estar na cena do crime, mas ligadas diretamente a um crime que aconteceu com o Jeff antes dele morrer? Isabelle, essa sua análise foi brilhante. E eu ainda trago mais uma informação para você. Hoje, o ator Bernardo Langlotti, que também teve uma relação de um certo tempo com o Bruno, ele me procurou também. A gente está tentando falar com ele ao longo do dia para colocar no SBT Rio Segunda Edição, no SBT Brasil, enfim. Ele disse que conheceu o Bruno ainda na época da outra emissora, na TV Record. Naquele momento, o Bruno não pediu dinheiro para ele, mas ele percebeu que o Bruno se aproximou de forma a tentar seduzi-lo,
para conseguir as coisas que ele queria. Você já tem conhecimento disso, né, doutor? Dessa aproximação. Esse ator também é uma peça-chave para tentar montar essa teia, que aparentemente essa teia de desviar dinheiro e de tirar dinheiro de sonho de pessoas teria começado quando ele parte para outra emissora, que foi a TV Globo, e a TV Globo descobriu e mandou ele embora por justa causa. Mas esse outro ator também é muito importante nesse momento. Sim. Este outro ator, como o Caio falou, entrou em contato, como teve também uma outra pessoa que não quer se identificar por medo, também entrou em contato falando a respeito do Bruno. E dizia de se chegar nas pessoas para tentar alguma vantagem, também se colocando de forma grande nas emissoras. Sim, exatamente com esse mesmo modus operandi que ele fez com o Jefferson. Então aquela situação, né, Isabelle? A Delegacia de Descoberta de Paradeiros não descarta outras hipóteses. Em cima dessa análise que você fez aí agora, uma análise brilhante, que isso pode ser uma teia muito maior e que nesse momento tentar plantar pessoas, não plantar pessoas, tentar colocar pessoas que estavam na cena do crime para tentar desviar alguma coisa do foco de investigação é para não chegar a outras pessoas que estariam ali dentro. Mas vou falar para você, já já a Delegacia de Descoberta de Paradeiros vai trazer toda a verdade e a gente vai se chocar. E aí isso claramente atrapalhar as investigações, né, que seguem em andamento da delegacia. E aí, doutor Caio, doutor é criminalista, eu tô nessa labuta e Caio. Aí a gente interpretaria o que o povo não interpreta. Por que não se é preso? Por que você tem tanta coisa? Por quê? Porque quando você mais dá corda, olha o que aconteceu. Mas eles estão todos complicados. Eles estão até os dentes. Agora, irmão, começa um tentar livrar o outro, cortina de fumaça, aí depois não dá certo a estratégia, aí vira, lembrando que, pela primeira vez, doutor, eu vi na vida, amanhã foi convocada uma coletiva de imprensa, se está sabendo, do advogado do Bruno, do qual a gente não sabe se o Bruno vai participar ou vai ser uma videoconferência, venhamos, e que cada um de nós tem que cadastrem o Caio, por favor. Bebê, é você, tá? Ah, já me falaram que já botaram você. Isabelle. Oi, diga. Deixa eu te lembrar uma coisa. Diga. Lembra naquele dia que eu liguei para ele? Eu falei com o Bruno, liguei para ele e ele fala, procura meu advogado, e eu perguntei assim, Bruno, qual foi a sua participação no crime? O que aconteceu dentro da casa? E aí ele desligou o telefone, você lembra disso? Lembro. Ele não quis falar. Lembro. E agora isso começa a aparecer de forma a tentar prejudicar as investigações. Só que a Delegacia de Descobertas e Paradeiros está com a investigação muito avançada. Mas muito avançada e com personagens. É importante também esclarecer que existem... Pode falar, doutor. Existem medidas cautelares já de quebra deferidos pela Justiça, onde isso tudo está sendo analisado na delegacia. E tudo virá à tona, indiscutivelmente. Doutor, você não precisa falar nada Só podemos falar isso até agora, mas amanhã eu trago mais coisas para você, para deixar você arrepiada. Para você falar também no Fofocalizando, né? Aproveita e fala no meu nome, de Miltinho, todo mundo, né? Hoje não vou estar lá, mas falaria muito, porque vocês estão... O Caio está fazendo um papel de investigação, tanto é que... Olha, Caio, quando você me fala que o cara te procurou 2 da manhã, chega até me arrepiar, mas essa é a vida do repórter. Ô, doutor, vocês não precisam falar nada, não. A gente vai ver muita coisa e personagem muito, muito obscuro ainda nessa história terrível da tragédia de Jeff Machado. Eu sei disso. Eu sei, não vamos atrapalhar a polícia que tá, ó, mas na cola. Um abraço para você, doutor. Qualquer informação a gente volta. Caio Alex, brilhante. Vamos fazer uma dupla, eu e Caio Alex, montar um documentário investigativo, já que a polícia não aceita nós. A gente não passa. Eu e o Caio. Cadê o Caio? A gente passa no psicodélico, será, o Caio, da polícia? Cadê Caio? Bota ele aqui. Será que a gente passa? Foi um trabalho de equipe hoje. Hoje, só para te lembrar que a tua equipe é muito grande. Olha só, Yasmin, Alcilene, Felipe, o Dani, todo mundo trabalhando junto, todo mundo. Alcilene, Felipe, Antais, todo mundo trabalhando junto. Que no momento que eu recebi a ligação, era muita gente ali para poder ajudar, entre gravar, levantar informação, confirmar tudo. Então foi um trabalho brilhante da equipe do SBT Rio. Eu acho até que a gente merecia um aumento, doutor, porque foi um trabalho brilhante. Beijos para você, amanhã tem mais coisa.
coisas. Aguardem. Isso é com o patrão, não é comigo. Os outros, eu que aumento o salário aqui. Detalhe, Caio, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, eu não posso deixar de falar que tem uma fonte minha, que eu não posso dar o nome, do qual me passou que o objetivo agora, e o doutor deve estar sabendo disso, sabendo ou não, mas pensando, que o traço da linha de defesa amanhã na sua coletiva é escancaradamente, com a opinião pública, desqualificar a vítima. Então eu peço, o Caio eu não preciso pedir, mas eu peço aos outros colegas que façam o papel que a gente faz aqui. Não há qualquer motivo pessoal para alguém cometer crime, mas os advogados sabem como trabalhar. O doutor está aqui e advogado criminalista é aquele que está onde está o crime, gente, não adianta. E ele é pago para defender. E o que eles vão trabalhar agora? Se o cliente já está todo sujo, eles vão trabalhar na desqualificação da vítima. É cruel? É, muito. Mas a gente fala de opinião pública, de pessoas que não têm a mesma cabeça que a gente e muitas vezes, diante dos seus preconceitos, começam a traçar já uma história perante um julgamento que provavelmente vai ser um julgamento leigo, que não é um julgamento por juiz técnico, é o julgamento, o júri popular. Então, eles já começaram a trabalhar a desqualificação da vítima por homofobia, por estar gravando orgias, por ter uma doença, acredite vocês. Então, essa minha fonte, que eu não posso revelar o nome por motivos não vou revelar, já falaram que amanhã na coletiva é essa a estratégia e eu peço aos nossos colegas para dar um contragolpe. Se esses advogados querem desqualificar a vítima, não vai ser por meio da imprensa, não seremos usados para isso. Existe uma vítima na história, se chama Jeff Machado, que está morto e não pode se defender. E outras vítimas subsequentes, principalmente a mãe do Jeff, que é uma senhora que está sofrida demais e vai levar isso para o resto da vida dela, para o resto que tem da vida dela. Então tenha isso como opinião pública e não os seus preconceitos em relação às coisas que eles vão tentar falar amanhã. Talvez até cancelem agora a coletiva. Obrigada, Caio Alex. Obrigada, doutor, pelas informações ao vivo.